Ache um amor na sua vida que te defenda com a mesma paixão com a qual o governo Lula defende o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Isso é para vocês verem o problema que nós estamos enfrentando. Se você for olhar a quantidade de dinheiro que George Soros e outros colocam em políticas de incentivos a drogas, estudos mostrando traficantes como vítima, né, os meninos do Lula, as vítimas, a quantidade de estudos que são financiados pela esquerda global nessa direção é absolutamente avassaladora. Vocês tomariam um susto. Um susto. E há meses que os Estados Unidos vêm dialogando com o governo Lula sobre esse tema. Desde a visita do Ricardo Pitta, mas isso se acelerou muito depois da conversa entre Lula e Trump. O Brasil chegou, a pedido do governo americano, a apresentar uma proposta de combate internacional ao crime organizado ao Departamento de Estado, que na verdade não combatia nada, né? No máximo ia atrás de sonegador de imposto, nem sonegador de imposto, de não pagador de imposto declarado. E o Departamento de Estado devolveu com uma contraproposta, dizendo, olha, é isso que nós queremos e esse é o prazo para o Brasil responder. O Brasil perdeu o prazo e o governo americano seguiu adiante. Agora vejam, no dia em que soube disso, num domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, passou a desesperadamente procurar. Eu vivi tudo isso, não estou contando que eu li no Globo ou em qualquer lugar. Eu vivi tudo isso. Mauro Vieira, neste domingo, desesperado, procurando o secretário de Estado, Marco Rubio, para impedir que esse assunto fosse adiante. Eu estou falando da pessoa mais importante da diplomacia brasileira, fazendo lobby desesperado para proteger o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Enquanto eu, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Paulo Bilinski e outros trabalhando para que esses grupos sejam classificados como terroristas, e a gente vai ver o que significa, todo o poder da diplomacia brasileira paga com os seus impostos e os meus impostos, estavam trabalhando como lobistas para traficante brasileiro. Todo o seu poder, Mauro Vieira desesperadamente fazendo uma ligação ao Marco Rubio. O que aconteceu? A ligação aconteceu. E vejam, eu vivi essas coisas, mas se vocês não quiserem acreditar em mim, não acreditem. Não acreditem. Leiam o que dizem os portais de notícia do Brasil. Essa aqui era a capa de ontem do Globo.com. O Globo, não é nem de o Globo.com. O UOL, ninguém pode dizer que são veículos de direita, né? O UOL também traz uma reportagem que mostra que o Mauro Vieira e o governo ficaram, de fato, incomodados com a minha atuação com o Eduardo Bolsonaro. Veja o que diz o UOL. A reportagem apurou ainda que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, soube do avanço do tema em Washington, leia-se vazamento, e tem tentado conversar com a sua contraparte, o secretário de Estado, Marco Rubio, desde ontem. O governo Lula se opunha à designação de facções brasileiras como terroristas e afirmou isso ao governo dos Estados Unidos em diferentes ocasiões. Não sou eu que estou dizendo, é o UOL. É uma coisa impressionante. É uma coisa absolutamente impressionante. Na reportagem do Estadão, não sei se está aqui na pauta, eu tinha pedido, mas acho que acabou não vindo para cá, por uma questão de tempo, o Estadão dizia que o governo brasileiro estava extremamente incomodado com a minha atuação com o Eduardo Bolsonaro. O Bananinha, né, KKK, o Bananinha, KKK, estava lutando contra os maiores cartéis de drogas do mundo e certamente os maiores do Brasil. Enquanto Mauro Vieira e o governo Lula fazendo lobby para criminoso.
Olha, ache um amor na sua vida. Por domingo à tarde, ligação desesperada. Ache um amor na sua vida que te defenda com a mesma paixão com a qual o governo Lula defende o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Ache. Eu não sei se... Eu sei que a Natália me ama, tô até com caneca com ela aqui, coraçãozinho. Mas eu não sei se ela me ama tanto quanto o Lula ama o PCC e o comando vermelho. É coisa de maluco. É coisa de maluco. E eu digo porque não é sequer algo que tenha consequências eleitorais. Não é assim, estamos fazendo isso porque dá voto. Vejam, quem é o presidente mais popular do mundo hoje? O presidente mais popular do mundo é o Bukele, que estava, inclusive, no escudo das Américas. Bukele foi eleito basicamente com a pauta de segurança pública. Eu mostrei aqui as pesquisas mostram que essa é a preocupação número 1 do brasileiro, ou número 2, é a maior preocupação para muitos brasileiros. É um negócio tão impressionante que até a Globo News percebeu que essa pauta é uma tragédia para o governo Lula. Veja comigo o que eles disseram sobre isso. Lá vou botar mais um vídeo da Globo News, bota aí. Paulo Figueiredo já publicou dizendo que ele e Eduardo Bolsonaro que trabalharam para isso, estão trabalhando para isso e vão... Peraí. Então isso, o próprio Paulo Figueiredo já publicou dizendo que ele e Eduardo Bolsonaro que trabalharam para isso, estão trabalhando para isso e vão ter êxito, e o governo está contra, defendendo o CV e PCC. Aos olhos do eleitor tem que ver como é que vai ser entendido. Mas é muito isso. diferente da articulação que eles fizeram pelo tarifaço. Total. Esse é um tarifaço que Sim. o eleitorado pode entender como favorável. É. Então, assim, na minha visão, é a primeira ou interferência ou medida de impacto na eleição de 26. Então, para mim é isso. E é um jeito, quer dizer, se o governo vai querer se contrapor a isso nesse debate e entrar nesse debate também já politizado, teria que ser nessa linha. Depois de uma fracassada tentativa de garantir um tarifaço para o Brasil, que foi debelada e tudo mais, a dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro volta à carga para tentar mais uma vez fazer com que uma interferência externa atropele instituições. Mas O eleitorado não vai entender Mas eu nada acho que disso. essa... Atropele instituições. Presta atenção nisso. Não, volta aqui. O eleitorado não vai entender Mas nada eu acho que disso. A dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro volta à carga para tentar mais uma vez fazer com que uma interferência externa atropele instituições. Mas O eleitorado não vai entender Mas nada eu acho que disso. essa o O eleitorado eleitorado não vai entender concordar. nada. É o seguinte, Pode estão concordar. defendendo lá comando vermelho. A tentativa de garantir um tarifaço para o Brasil, que foi debelada e tudo mais, a dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro volta à carga para tentar mais uma vez fazer com que uma interferência externa atropele instituições. Mas O eleitorado Eu preciso organizar aqui a suruba. Fazer uma intervenção. A Andréa Sadi e o Otávio Guedes sabem muito bem que Eduardo Bolsonaro e eu não fizemos lobby nenhum pelo tarifaço. É o cacete. Eu, inclusive, ontem procurei a Andréa Sadi e ela reconheceu o erro e disse que ia corrigir hoje no ar. Eu espero que faça. Ainda não ouvi. Se fez, por favor, mandem para mim. Tá? Esse terceiro cara, esse animal, eu não conheço. Mas é absolutamente assustador que ele se refira ao Comando Vermelho e ao PCC como instituições. Eu não sei instituições lá no Projac, onde todo mundo adora cheirar carreira. Agora, para o povo brasileiro que vive oprimido, o PCC e o Comando Vermelho não são instituições. Eu não sei se é um ato falho freudiano, pode ser só burrice, que é algo muito comum na redação da Globo News, mas que é esquisitíssimo ver um jornalista se referindo dessa forma a isso é. E reparem que a discussão toda, essa em pé nem cabeça, é que o governo Lula não tem defesa sobre o assunto. Porque o governo Lula diz que a defesa do governo Lula que está defendendo a soberania do Brasil. Ora, o problema é justamente a falta de soberania para pelo menos 61 milhões de pessoas que vivem debaixo não de um governo eleito, mas do jugo do crime organizado. O mesmo dos diálogos cabulosos com o Partido dos Traficantes. No final das contas, então, a soberania que o Lula está defendendo é essa. É a soberania não do Brasil e dos brasileiros. É a soberania do PCC e do Comando Vermelho. O meu ponto nessa história
é que as consequências do que a gente está tentando, digo aqui Eduardo Bolsonaro e eu, e Flávio, sem dúvida, e já dei aqui os devidos créditos, e outros, e que o Lula está tentando sabotar, são graves para essas organizações criminosas. A gente está falando, por exemplo, do congelamento e da investigação e do posterior congelamento de ativos das organizações e de pessoas ligadas a elas. A gente está falando da DEA, que é a Drug Enforcement Agency, uma espécie do FBI das drogas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levam o assunto de drogas tão a sério que não é a Polícia Federal americana que trata disso, é uma agência específica, DEA, D-E-A, né, que trata da questão das drogas, investigando quais são os ativos, investigando quem são as pessoas ligadas às organizações. Nós estamos falando de empresas que passam a ficar sujeitas a sanções OFAC, aquelas mesmas da Lei Magnitsky, caso se envolvam com essas organizações. A gente está falando de mecanismo que dificulta a lavagem de dinheiro. Em resumo, com essa designação, FTO, de organizações terroristas, se inicia um processo que é absolutamente espetacular, que é o processo de asfixia financeira e combate direto ao PCC e ao Comando Vermelho. Vejam, não ouçam, Paulo, ouçam o que o próprio Trump falou sobre o assunto. In this region have allowed large swaths of territory of the Western Hemisphere to come under the direct control, and transnational gangs have taken over and they've run areas of your country. We're not going to let that happen. We'll help you. And bloodthirsty cartels that impose their will through torture, extortion, drug trafficking, bribery, and terror. And some of you are in danger. I mean, you're actually in danger. It's hard to believe. But we're working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Phew, right into the living room. That's the end of that cartel person. But we'll do whatever you need if you want. A lot of countries don't want to do that. They say, oh, sure, I'd rather not have that. I'd rather not have that. I believe they can be spoken to. I don't think so. Tô falando do Brasil. E eu quero saber o seguinte, esse é o momento de interação sua. Responda sim ou não se você acordaria feliz da vida caso um Tomahawk explodisse o rabo de um dono do morro no Rio de Janeiro, na Bahia, um traficante qualquer acordasse com um Tomahawk entrando no fiofó dele, com aquela GBU, entrando Bunker Buster, estragando o ânus de um traficante do Comando Vermelho. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.